Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, parte 37, capítulo 201. Após Tsunade pedir atualizações, Shizune relatou tudo honestamente. Lady Tsunade, Akimichi Hyuka e os outros acordaram e estão se recuperando incrivelmente rápido. Eles receberão alta em breve. Quanto às notícias sobre Lord Senshi, eu também investiguei. Descobri que ele teve um impacto ainda maior em Konoha do que pensávamos inicialmente. Ah, é mesmo? Tsunade se animou. Ela estava ficando cada vez mais curiosa sobre esse tal de Senshi. Ela se serviu de sake, depois lançou um olhar para Shizune, sinalizando para que ela continuasse. Shizune, sem perder o ritmo, prosseguiu. A influência de Lord Senshi em Konoha se manifesta de diversas maneiras. Por exemplo, ele concedeu a Sarutobi Konohamaru a habilidade de usar a liberação de madeira. O quê? Tsunade quase deixou cair sua xícara de choque. Liberação de madeira não era algo que se pudesse simplesmente dar a alguém por capricho. Antigamente, a liderança de Konoha havia tentado de todas as maneiras possíveis reviver a liberação de madeira de seu avô, a um custo altíssimo. Mesmo assim, os resultados foram bem decepcionantes. Mas, segundo Shizune, Senshi simplesmente entregou o domínio da madeira para Konohamaru como se não fosse nada. Naturalmente, Tsunade ficou perplexa. Ela perguntou rapidamente, então, quão bom Konohamaru está em usar a liberação de madeira agora? Shizune pareceu bastante impressionada. As pessoas da vila dizem que Konohamaru está começando a transmitir uma aura semelhante à do primeiro Hokage. Eu até o encontrei em uma missão outro dia, e seu estilo madeira parece ser de altíssimo nível. Após uma breve pausa, Shizune acrescentou, só isso já é inacreditável. O poder do Lord Senshi parece quase impossível. Tsunade assentiu. Ele está obviamente em outro nível. Além de conceder a Konohamaru o domínio da madeira, o que mais ele fez que causou grande impacto em Konoha? Shizune pensou por um momento. Lord Senshi também deu permissão à equipe de 4 pessoas de Gai, e a alguns outros shinobi de Konoha, para se juntarem ao seu corpo de mercenários. Qualquer um que se inscreva recebe algo chamado cartão raspadinha. Um cartão raspadinha? O que é isso? Tsunade sentia que a vila havia mudado drasticamente sem que ela percebesse. Muitas coisas novas tinham surgido, como esses tais cartões de raspadinha mágicos, dos quais ela nunca tinha ouvido falar. Shizune explicou pacientemente o que havia aprendido. Ao terminar, Tsunade ficou sem palavras. O quê? Domínio instantâneo de um ninjutsu, taijutsu ou genjutsu. Um aumento imediato nas reservas totais de chakra? Ela estava imaginando coisas? No momento, com seus níveis de chakra atuais, Tsunade só conseguiria invocar, no máximo, 1/10 do verdadeiro sábio das lesmas. Se ela tivesse mais chakra, poderia invocar muito mais. Além disso, com reservas maiores, seu ninjutsu médico e seu poder de luta em geral aumentariam consideravelmente. Mas falando sério, a capacidade de chakra não é algo que se possa aumentar da noite para o dia. Para ela, qualquer aumento foi dolorosamente lento. Ao ver o quão absurdo tudo aquilo soava, Shizune acrescentou, é tudo verdade, Lady Tsunade. Na verdade, eu consegui a confirmação do Lord Hokage. Tsunade sentiu sua mente ficar em branco. Se Senshi podia conceder essas duas habilidades, então ele era diferente de qualquer outra pessoa em todo o mundo shinobi. Após uma breve pausa, Tsunade perguntou, então, Senshi fez mais alguma coisa com grandes repercussões para Konoha? Shizune assentiu e deu a Tsunade um relato completo de todas as coisas impressionantes que Senshi havia feito na vila, dar a Kakashi novos olhos Sharingan, resolver o conflito entre Konoha e Orochimaru, resgatar o Jinchuriki da raposa de 9 caudas que havia sido sequestrado recentemente, além de uma colaboração contínua com Orochimaru, o que explicava como os próprios projetos de Orochimaru estavam prosperando. Assim que Tsunade assimilou tudo isso, ficou óbvio que o sucesso de Orochimaru se devia em grande parte ao apoio de Senshi. Orochimaru era sem dúvida brilhante, mas não seria tão imparável sem a ajuda de Senshi. Após refletir por 1 ou 2 minutos, Tsunade decidiu fazer algo que imaginava que seus ancestrais desaprovariam. Ela venderia a propriedade ancestral do clã Senju e os bens da família por dinheiro vivo. Ela tinha planos sérios em mente. Tsunade tomou um gole de seu sake, então se virou para Shizune e disse, Shizune, me ajude a me preparar. Vou colocar toda a propriedade Senju e os bens ancestrais à venda. Ela ficou estupefata. Normalmente as pessoas voltam para a vila trazendo coisas para casa, mas não. Lady Tsunade estava prestes a vender a própria casa. Com um semblante aflito, Shizune perguntou hesitante, Lady Tsunade, tem certeza? Onde você vai morar depois de vender tudo? Tsunade sorriu confiante. Não se preocupe. Tudo faz parte do plano. Assim que eu vender a propriedade da família, terei dinheiro suficiente para contratar Senshi para me ajudar a curar meu medo de sangue. Então poderei assumir a chefia da divisão médica de Konoha, me preparar para substituir o velho como Hokage e também cobrar impostos de Orochimaru. Enquanto isso, basicamente vou copiar a estratégia de Orochimaru, colaborar com Senshi em pesquisas médicas, arrecadar fundos e partir daí. Shizune havia presumido que Tsunade simplesmente iria gastar tudo em jogos de azar, então ficou totalmente chocada ao ver que Tsunade finalmente estava canalizando sua inteligência para algo produtivo. E o plano de Tsunade parecia totalmente viável, baseado no que Shizune tinha ouvido falar sobre Senshi. Contanto que houvesse dinheiro suficiente, ele poderia realizar praticamente qualquer coisa. Acenando firmemente com a cabeça, Shizune disse, Lady Tsunade, estou totalmente dentro. Farei o meu melhor para ajudá-la a fazer isso acontecer. Tsunade sorriu calorosamente. Ótimo. Quero levar isso a sério, usar minhas habilidades para o bem da vila e garantir que meu avô possa se orgulhar. Lá no escritório do Hokage, no prédio do Hokage,
Tsunade foi diretamente a Hiruzen Sarutobi e lhe disse que planejava vender a propriedade ancestral do clã Senju. No passado, se Tsunade mencionasse isso, Hiruzen ficaria bastante desconfortável. Claro, a propriedade pertencia a Tsunade, e ela podia fazer o que quisesse, mas exterminar o pouco que restava do legado Senju em Konoha? Isso era doloroso, especialmente para ele, como aluno da segunda Hokage. Agora, porém, sua agenda estava repleta de problemas urgentes, e Tsunade não estava fazendo isso para financiar uma maratona de jogos de azar. Ela queria superar seu medo de sangue e assumir a responsabilidade por Konoha, e possivelmente sucedê-lo como Hokage. Hiruzen deu algumas tragadas no cachimbo e então fez sua ligação. Muito bem, Tsunade. Aqui está minha sugestão. Considere a propriedade e os bens do clã Senju como garantia, e o clã Sarutobi lhe concederá um empréstimo hipotecário. Se você concordar, posso autorizar 300 milhões de ryu. Ela ficou um pouco surpresa. Lord Sarutobi, é só isso? Toda a propriedade Senju vale apenas 300 milhões para o senhor? Não temos nada mais próximo do que abraçadeiras de plástico? Claro, 300 milhões era uma quantia considerável, mas considerando o quanto você poderia precisar para trabalhar com alguém como Senshi, parecia pouco. Hiruzen tossiu. Tsunade, eu tenho meus próprios problemas. As finanças do clã Sarutobi também não são brincadeira. Isso é tudo que podemos oferecer no momento. Ele não disse em voz alta que mesmo um clã tão influente quanto o Sarutobi tinha fundos limitados. Eles também planejavam guardar algum dinheiro para colaborar com Senshi. Por sua vez, Tsunade percebeu que não estava tão decepcionada assim. Afinal, se vendesse o lugar inteiro, talvez tivesse que comprá-lo de volta mais tarde. Um financiamento imobiliário era, na verdade, mais sensato. Então ela assentiu. Tudo bem, Lord Sarutobi. Quando assinamos? Hiruzen pensou por um segundo. Apareça no complexo Sarutobi amanhã à tarde e nós cuidaremos da papelada. Tsunade assentiu. Com isso resolvido, ela teria seu capital inicial no dia seguinte. Entretanto, no hospital Konoha, Yamanaka Irei, Nara Shikami e Akimichi Hyuka estavam todos acordados, e se recuperando de forma impressionantemente rápida. Do outro lado, estavam 3 outros shinobi, o estrategista de Konoha, Nara Shikaku, o chefe da unidade de tortura e interrogatório, Morino Ibiki, e Mitarashi Yanko. Eles não estavam lá para importunar o trio, mas sim para garantir sua segurança e coletar informações. Shikaku se virou para o trio acamado. Os shinobi que atacaram vocês eram mercenários do mercado negro ou ninjas de outras vilas importantes? O jovem Yamanaka Ailei balançou a cabeça. Difícil dizer. Eles tinham muita gente e todos eram muito fortes. Shikaku então lançou um olhar para o rechonchudo Akimichi Hyuka, que estava ocupado comendo algo numa tentativa de se consolar após uma experiência de quase morte. Percebendo o olhar questionador de Shikaku, ele apenas deu de ombros. Shikaku-sama, sinceramente não sei. Eles eram fortes demais para nós. As respostas fizeram Shikaku suspirar um pouco, então ele se voltou para sua própria companheira de clã, Nara Shikami, que era conhecida por ser mais inteligente. Ela não decepcionou. Mantendo a calma, disse, as pessoas que nos atacaram estavam basicamente divididas em 2 categorias. Um grupo era de mercenários comuns do mercado negro, nada de muito especial. Mas havia outro grupo, muito menor, que era altamente habilidoso, do tipo que você confundiria com shinobi de elite das principais vilas. Mas pelas minhas observações, eles não eram de nenhuma das grandes vilas secretas. Provavelmente pertencem a alguma outra organização do mundo shinobi. Quanto a mais detalhes, é tudo que sei. Essa informação era valiosa. Shikaku, Ibiki e Yanko pareciam pensativos. O mundo shinobi é enorme, e não são apenas as grandes vilas secretas que produzem ninjas de elite. Basta olhar para a Megakuri hoje em dia com Akatsuki e os mercenários de Senshi. Além disso, há aquele grande submundo do mercado negro à espreita. Portanto, não era impossível que o trio tivesse se deparado com alguma outra facção poderosa. Infelizmente, eles não tinham muitas pistas, então precisariam investigar mais a fundo. Após anotar os detalhes, Shikaku perguntou, como vocês 3 estão se sentindo agora? Yamanaka Irei se pronunciou com a voz ainda carregada de incredulidade, eu realmente não achei que sobreviveríamos. Nossos ferimentos eram tão graves que o jutsu de cura normal não deveria ter funcionado. Mas, neste momento, sinto-me quase totalmente recuperado. A única coisa é que agora tenho um medo estranho da luz do sol. Akimichi Hyuka sentiu. Eu também. Vi um pouco de luz através da cortina e fiquei assustada. Ao ouvir isso, Anko imediatamente foi até a janela e fechou as cortinas completamente. Embora Orochimaru tivesse dito que breves exposições não seriam letais, ainda assim poderiam machucá-los. Em comparação com seus 2 companheiros, Nara Shikami estava pensando de forma mais crítica. Ela se virou para Shikaku e perguntou, líder do clã, presumo que nossa recuperação não tenha sido realizada por meios normais, certo? Shikaku olhou para ela com uma expressão séria. Sim, vocês 3 estavam em estado crítico tão grave que nem mesmo Tsunade teria conseguido salvá-los, mesmo se estivesse aqui. No fim, a vila teve que recorrer a uma técnica desenvolvida por Lord Orochimaru para mantê-los vivos. Essa técnica se chama reinício da vida por luz negra. Ela oferece enormes benefícios, mas também apresenta grandes desvantagens. Irei e Hyuka nunca foram os mais inteligentes ou observadores, então só agora estavam percebendo a complexidade do resgate. Shikami, por outro lado, era mais rápido no raciocínio. Ela parou um instante para se concentrar em como seu corpo se sentia e então disse, consigo perceber que meu corpo mudou bastante. Então, acho que é aí que entram os prós e os contras, não é? Exatamente. Shikaku assentiu. Lord Orochimaru diz que essa técnica força uma transformação celular massiva. Você não pode ficar exposto à luz solar por muito tempo, ou suas células serão danificadas.
A exposição prolongada pode literalmente matá-lo. Shikami e os outros entenderam porque o quarto do hospital era basicamente uma caverna escura. Eles tiveram sorte de estarem vivos, mas a um preço muito alto. A expressão de Yamanaka Irei se tornou complexa. Com uma fraqueza tão debilitante, seus dias como shinobi ativo poderiam ter chegado ao fim. Akimichi Hyuka, por outro lado, continuava comendo. Enquanto pudesse beliscar, achava que não seria tão ruim assim. Mas Shikami foi mais racional, líder do clã. Você mencionou que também obtivemos grandes benefícios. É isso que torna a situação uma troca, certo? Correto, respondeu Shikaku. De acordo com as pesquisas de Orochimaru, seu corpo inteiro agora é mais capaz. Seu taijutsu pode ser até 4 vezes mais forte. Você também possui um fator de cura incrivelmente rápido, o mesmo motivo pelo qual sobreviveu. E mais importante, essa técnica teoricamente lhe dá o potencial para alcançar o nível de Jounin de Elite. Após ele terminar de falar, Shikami testou o poder usando uma kunai no próprio braço. Ela e os outros dois observaram maravilhados, enquanto o ferimento se curava em segundos. Ao verem esse tipo de regeneração, começaram a se sentir um pouco mais otimistas. Se sacrificar a mobilidade diurna significasse obter todas essas vantagens, talvez não fosse tão ruim assim. Assim que Shikami terminou os experimentos, Shikaku entregou a cada um deles um manual técnico sobre o reinício da vida pela luz negra. Isto é do Lorde Orochimaru. Leiam atentamente para compreenderem completamente seus novos corpos. Pelo resto do dia e amanhã de manhã, apenas descansem. Amanhã à noite, o Lorde Okage e os superiores da vila realizarão testes e avaliações completos em vocês. Os três assentiram, embora Irei e Hyuka não tivessem muita certeza do porquê o Okage queria esse tipo de avaliação detalhada. Kaiui, no entanto, compreendeu imediatamente o panorama geral. Essa nova tecnologia poderia salvar ainda mais vidas e criar uma força de combate mais poderosa para a vila. Claro, havia uma evidente vulnerabilidade à luz solar, mas se Orochimaru e Kabuto continuassem pesquisando, poderiam corrigir isso um dia. O tempo voou. O dia chegou e passou. Na noite seguinte, Tsunade e Shizune já haviam visitado a propriedade Sarutobi, assinado a papelada e saído de lá com o dinheiro da hipoteca. Em seguida, o F3 de Konoha e Tsunade dirigiram-se ao local usado para os exames Chunin, onde vários outros chefes de clã, como os Hyuga, também estavam reunidos. O céu estava escurecendo, o que significava que Shikami e suas duas companheiras de equipe podiam se movimentar sem problemas. O terceiro Okage apareceu e os três se curvaram respeitosamente. Boa noite, Lorde Okage. Hiruzen perguntou, vocês três estão prontos para uma pequena sessão de treino com Anbu? Queremos testar suas novas habilidades. Todos concordaram sem hesitar. Depois disso, Hiruzen olhou para Orochimaru, que estava parado por perto. Então podemos simplesmente deixar os Anbu lutarem contra eles para o teste? Tem certeza de que isso é seguro? Orochimaru disse firmemente, relaxe, sensei. Kabuto e eu realizamos extensos testes em animais primeiro. Não haverá nenhum problema. Isso resolveu a questão. Sob o olhar atento de todos, os Anbu treinaram com a equipe de Shikami para avaliar seu poder. Orochimaru e Kabuto observavam calmamente o desenrolar das lutas. Eles já conheciam o potencial do reinício da vida da luz negra. Além disso, tinham um Zetsu branco preso no laboratório, sob a supervisão de Senshi. Se ele tentasse alguma coisa, acabaria sendo dissecado. Enquanto isso, o terceiro Okage, Tsunade e as outras figuras importantes estavam em um estado coletivo de uau. Embora suas capacidades fossem limitadas durante o dia, a equipe de Shikami era incrivelmente poderosa à noite. Sarutobi Hiruzen testemunhou pessoalmente Akimichi Hyuka quebrar o braço em meio a um confronto com um Anbu, e vê-lo se curar quase instantaneamente, muito mais rápido do que qualquer ninjutsu médico comum conseguiria. E Shikami, que era inteligente e tinha grande capacidade de adaptação, estava dominando completamente o membro da Anbu que enfrentava. Os maiores trunfos do clã Nara sempre foram sua inteligência e seu ninjutsu baseado em sombras, mas eles nunca tiveram vantagem em taijutsu puro ou cura até agora. Shikami basicamente evoluiu em todos os aspectos. Assim que os testes de Orochimaru terminaram, todas as pessoas de alto escalão em Konoha perceberam o enorme valor do reinício da vida pela luz negra. Claro, a desvantagem da luz solar era grande, mas se pudesse ser corrigida, as forças de Konoha receberiam um aumento de poder considerável. Em meio à multidão, Hyuga Yashi sentia-se bastante dividido. Os constantes avanços de Orochimaru estavam corroendo as vantagens de longa data dos clãs com habilidades hereditárias como o Byakugan. Ele olhou para Orochimaru, depois lançou um olhar discreto para sua filha, pensando, durante meu tempo como chefe do clã, a pesquisa de Orochimaru já exerceu toda essa pressão. Quando Hinata estiver no comando, o Kekkei Genkai dos Hyuga talvez não importe tanto. Ele fez uma pausa e então anotou mentalmente. Parece que eu também preciso trabalhar mais em equipe com Lord Senshi. Capítulo 202. Ele sabia que o rápido progresso científico de Orochimaru decorria em grande parte da proximidade entre Orochimaru e Senshi, e das colaborações que haviam iniciado juntos. Antes disso, Yashi não havia sentido nenhuma urgência real. Embora estivesse aberto a trabalhar com Senshi, não lhe parecia crucial. Mas isso não seria mais suficiente se o clã Hyuga não agisse, como uma família com um Kekkei Genkai hereditário. Eles poderiam realmente perder sua vantagem e acabar ficando para trás dos clãs que dependem de técnicas secretas. Hinata não fazia ideia do que se passava na cabeça de Yashi. No momento, ela apenas franzia a testa. Ela odiava aquele lugar e detestava ver shinobi lutando entre si. Pelo lado positivo, Nara Shikami e suas duas colegas de equipe se recuperaram milagrosamente. Não houve ferimentos graves nos testes desta noite.
Enquanto Hinata deixava seus pensamentos vagarem, ela se pegou pensando em um garoto loiro que não via há algum tempo. Quando era pequena e estava perdida na vila, foi Naruto quem a ajudou a voltar para casa. Ela tinha ouvido dizer que durante os exames Chunin, Naruto lutou contra uma série de oponentes difíceis aqui, acabando por empatar em primeiro lugar com Sasuke. Infelizmente, ela ainda estava na academia na época e não pôde assistir às partidas dele. A uma curta distância dali, o F3 de Konoha e Orochimaru discutiam os resultados dos testes. O primeiro a falar foi Mitokado Mura com um tom bastante firme. O teste desta noite comprova que a técnica reinício da vida por luz negra possui enorme valor estratégico. Minha sugestão é que investamos fortemente nela. Quanto ao financiamento, podemos replicar o modelo de sucesso do Elixir Eterno dos Chakras. Com uma expressão preocupada, Orochimaru disse, essa técnica é irreversível. Uma vez que um shinobi a utiliza, suas células não podem voltar ao normal. Além disso, as desvantagens atuais do reinício da vida pela luz negra não podem ser corrigidas tão cedo. Na minha opinião, devemos usá-la apenas como último recurso, em casos críticos. Assim que Orochimaru disse isso, Koharu Tatani o repreendeu em tom exasperado. Orochimaru, você está sendo muito bonzinho. O teste desta noite mostrou o enorme potencial estratégico da técnica. Uma tecnologia tão importante e capaz de mudar o rumo de uma guerra como essa não deveria ser usada apenas em situações de desespero. Então ela se virou para o grupo de Nara Shikami. Vocês três sabem melhor do que ninguém como é essa sensação. Vamos ouvir o que vocês acham. Yamanaka Irei e Akimichi Ryuka olharam para Shikami, concluindo que ela era a melhor porta-voz. Shikami, embora se sentisse um pouco pressionada, respondeu honestamente. Lord Orochimaru, os benefícios superam em muitas desvantagens. Sentimos-nos ótimos. Nossa força e potencial aumentaram exponencialmente. Mesmo que a movimentação durante o dia seja limitada, ainda podemos fazer muito pela vila à noite. Se continuarmos aprimorando a técnica para reduzir suas desvantagens, ela poderá se tornar algo que beneficie toda Konoha. Quando ela terminou, Hiruzen Sarutobi falou seriamente com Orochimaru. Orochimaru, você está sendo muito cauteloso com essa técnica da luz negra. Seu valor estratégico já está bem claro. Também temos o modelo bem-sucedido do Elixir de Chakra Eterno para seguir. Eis o plano. Vamos replicar o que fizemos com o Elixir para financiar mais pesquisas sobre essa técnica. Negócio fechado. Orochimaru fez uma careta exageradamente sombria. Vocês estão me matando aqui. Arruinando minha vida, sabiam? Ugh, agora vou ganhar ainda mais dezenas de bilhões. Após o F3 de Konoha finalizar os preparativos, Tsunade lamentou internamente o cheque de 300 milhões de ryu em sua mão, que de repente pareceu troco de bolso. Orochimaru já faturava mais de 1 bilhão de ryu por mês com o Elixir de Chakra Eterno, e aparentemente a pesquisa sobre o reinício da vida da luz negra custaria ainda mais. O que significa que Orochimaru poderia arrecadar pelo menos mais 1 bilhão de ryu por mês com isso. Tsunade fez um juramento mental. Impostos. Impostos. Ele está passando dos limites. Assim que eu me tornar Hokage, vou impor um imposto mensal de 10% para o desenvolvimento da vila. Além disso, pensou ela, é melhor eu entrar em contato com o Senshi logo. Vou copiar o modelo do Orochimaru. Talvez eu não seja ótima em pesquisa e desenvolvimento, mas com a ajuda do Senshi, pelo menos posso lançar alguns projetos de pesquisa médica. Enquanto isso, Orochimaru não fazia ideia de que Tsunade pretendia tanto cobrar impostos dele quanto competir com ele. Sua atenção estava em outro lugar, pois Hiruzen acabará de dizer. Orochimaru, prepare-se para levar Kabuto e aqueles três do trio Nara Yamanaka Kimichi, junto com o esquadrão de agentes de elite da raiz. Você viajará para as várias facções para promover esta tecnologia de reinício da vida por luz negra. Omura sentiu em concordância. Exatamente. Esta é uma tecnologia de nível estratégico, precisamos levantar capital para pesquisa rapidamente e iniciar o desenvolvimento em larga escala. Façam os preparativos e partam em breve. Orochimaru estava radiante. Tudo estava indo exatamente como planejado, avançando a passos largos. O fato da equipe de Nara Shikami ter ficado gravemente ferida aconteceu no momento perfeito. E eles inadvertidamente forneceram a melhor demonstração de seu reinício da vida por luz negra. Após a liderança de Konoha aprovar a medida, Orochimaru respondeu solenemente, se essa é a decisão da vila, eu a acatarei. Kabuto e eu cuidaremos de alguns preparativos e amanhã partiremos para as outras grandes nações, principais vilas ocultas e outras grandes potências para promover essa tecnologia. Na base raiz em Konoha. Após o término da reunião, Orochimaru e Kabuto retornaram ao laboratório. Assim que entraram, Kabuto perguntou, Lorde Orochimaru, o que precisamos preparar? E qual vila escondida devemos visitar primeiro para promover isso? Orochimaru respondeu desplicentemente, selecione 12 membros de elite da raiz para virem conosco. A missão deles é proteger o trio de Nara Shikami. À noite, tudo bem, mas durante o dia, a luz solar direta seria perigosa para eles. Deixe que alguém como Aburame Ryoma cuide disso. Quanto à nossa primeira parada, vamos escolher Sunagakure. Somos aliados deles, então faremos uma visita primeiro. Assentindo seriamente com a cabeça, Kabuto foi fazer os preparativos necessários. Na manhã seguinte, Orochimaru e seu grupo se reuniram no portão principal de Konoha. 12 agentes de elite da raiz cercavam Shikami, Irei e Ryuka, que estavam todos agasalhados em grossos mantos negros. Orochimaru também havia administrado injeções especiais para prolongar a vida deles por precaução. Mas, sendo realista, com Orochimaru e Kabuto liderando a escolta e aqueles 12 membros de elite da raiz oferecendo proteção próxima, era improvável que algo desse errado.
Sob o olhar atento de Aburame Ryoma e sua equipe, os três embarcaram em uma carruagem escura. Lá dentro, sem nenhuma lâmpada acesa, estava completamente escuro, talvez desconfortável para shinobi comuns, mas o trio de Shikami sentiu alívio. Embora seus mantos os protegessem da luz solar direta, ficar de pé e se movimentar durante o dia ainda era incrivelmente desconfortável para eles. Nesse instante, a voz de Orochimaru soou de fora da carruagem. Tente não se preocupar. Eu vou te proteger. Além disso, se você se deparar com uma emergência, use o soro de suporte à vida imediatamente. Depois de injetá-lo, você terá aproximadamente 2 horas de imunidade à luz solar. Sim, Lorde Orochimaru. O trio respondeu em coro, anotando mentalmente cada detalhe. Dito isso, o comboio partiu para Sunagakure, onde Orochimaru planejava apresentar o reinício da vida pela luz negra ao Kazekage. Havia muitas figuras idosas na areia, como Ebisu e Lady Tio, que poderiam estar perto do fim de suas vidas. Possuir tanto o reinício da vida pela luz negra quanto a tecnologia do chakra eterno poderia significar uma chance de resgate quando estivessem prestes a morrer. Eles tinham percorrido apenas uma curta distância quando Kabuto se pronunciou. Lorde Orochimaru, acabei de perceber algo. Orochimaru acenou com a cabeça casualmente. Continue. Kabuto hesitou e então disse, com a nossa situação atual, basicamente temos o poder de Orochi mais o de Sukuna. Poderíamos aniquilar 4 nações se quiséssemos. Não há necessidade de negociar, podemos simplesmente tomar o que queremos à força. Além disso, estamos viajando com o esquadrão inteiro de shinobi de elite da raiz. Estamos totalmente equipados para o combate. Quando Kabuto terminou, todos os membros da raiz olharam para Orochimaru como quem diz, ele tem razão. Mas Orochimaru pensou apenas por um segundo antes de repreendê-lo. Isso é tolice. Esse tipo de atitude míope mata a galinha dos ovos de ouro. Precisamos de uma abordagem sustentável, colaborar e vencer juntos para que possamos obter ainda mais financiamento para a pesquisa e continuar desenvolvendo nossa tecnologia. Massacres e força não salvarão Konoha. Somente o progresso científico pode realmente impulsionar nossa vila para frente. Com isso, os membros da elite raiz arregalaram os olhos de devoção. O Lorde Orochimaru está certo. Conspirações, violência e força bruta não garantirão o melhor futuro para Konoha. Somente a ciência o fará. Podemos viver sem nada, mas nunca sem a determinação de fazer avançar a tecnologia. Nossa aldeia precisa disso. Podemos viver na escuridão como raiz, enquanto o resto de Konoha se banha na luz do sol, mas, ao dominarmos a ciência, iluminaremos o caminho à frente. Viva a Hydra! Yamata no Orochi! Viva Lorde Orochimaru! Conforme se empolgavam, Orochimaru rapidamente fez um gesto para que se acalmassem. Mesmo estando satisfeito com o sucesso da doutrinação deles, o trio de Shikami era formado por forasteiros. Não havia necessidade de exagerar na frente deles. Orochimaru pessoalmente só queria continuar ganhando dinheiro investindo em pesquisa, ele não tinha nenhum interesse em se tornar Hokage. Enquanto isso, no escritório do diretor da academia em Amegakure, Senshi estava ocupado sorteando prêmios em máquinas de gacha. Graças a grandes clientes como Orochimaru, ele já havia ganho quase 40 bilhões de ryu em pouco tempo, além de 4 milhões de pontos de emprego. Ele não tinha se dedicado totalmente a uma única onda de saques, no entanto, ele vinha fazendo saques casuais de vez em quando. Mesmo enquanto estava na sala do diretor, seus clones do estilo madeira e os muitos membros de seu corpo mercenário estavam lá constantemente acumulando mais pontos para ele. Às vezes, ele tinha que sortear mais rápido só para acompanhar a velocidade com que seus pontos estavam sendo acumulados. Ironicamente, quanto mais ele gastava, mais ganhava no geral. Enquanto ele continuava a tentar a sorte para ganhar prêmios, Karin entrou. Senshi, olha só isso. Ela colocou triunfantemente uma garrafinha na mesa dele. O que é isso? Perguntou Senshi, gesticulando para que Sistema Chan continuasse girando a roleta. Ele pegou a garrafinha que Karin lhe entregou. Parecia uma garrafa de sake, mas conhecendo Karin, provavelmente não era um sake qualquer. Quando ele perguntou, Karin ergueu o queixo orgulhosamente. Esta é a minha criação mais recente com deixa pra lá, foi tudo mérito meu. O Zetsu branco não fez muita coisa. Enquanto Karin se gabava, Senshi examinava cuidadosamente o líquido. Ele deu um tapinha na cabeça de Karin em sinal de aprovação. Karin, você finalmente parou de fazer aquela comida estranha com sabor de óleo, sem futuro nenhum. Dessa vez você se saiu bem, muito bem. O nível de álcool aqui é altíssimo. É perfeito para desinfetar feridas. Claramente você nasceu para ser uma ninja da medicina, produzindo álcool puro sozinha. Enquanto ele lhe lançava aquele olhar de pai orgulhoso, ela o encarou de um jeito estranho. Senshi, dê uma olhada mais de perto. Eu que preparei isso. É saquê. Saquê? Senshi ficou surpreso. Era basicamente álcool puro. A maioria das pessoas adiciona um pouco de bebida alcoólica à água. Karin parecia ter adicionado um pouco de água ao etanol puro. Inicialmente, ele presumiu que ela simplesmente havia despejado um pouco de etanol de laboratório em uma garrafa de saquê. Mas ao cheirar com atenção, ele detectou um aroma agradavelmente perfumado de saquê. Curioso, perguntou, então, como você conseguiu isso? Karin se animou ainda mais, erguendo o queixo alegremente mais uma vez. Eu estudei muito e experimentei várias e várias vezes. Muitos Zetsus brancos ajudaram. Depois de muitas tentativas e erros, cheguei a esta versão. Senshi assentiu com a cabeça. Ele entendeu. Ela basicamente improvisara uma fórmula. Aqueles pobres Zetsu brancos provavelmente já tinham bebido inúmeras versões fracassadas. Ainda bem que eram difíceis de matar, senão todos teriam ido para o espaço. Ele pensou por um momento. Vou pedir a um dos meus clones do estilo madeira que te apresente ao mestre cervejeiro e aos bartenders da Amegakure. Eles podem ajudar a refinar o método de fabricação e o sabor. Isso pode se tornar um produto exclusivo da Amegakure. Aliás, você já escolheu um nome para ele? Karin tinha a mesma expressão orgulhosa. Não. Senshi.
Ela correu para se exibir sem nem mesmo mencionar o nome. Claramente Karen estava ansiosa por seus elogios. Mas ei, comparado à sua habitual comida com gosto de óleo, isso pelo menos era útil. Após pensar um pouco, Senshi disse a ela: quando você tiver aperfeiçoado completamente, vamos chamá-lo de saque terraço da chuva voadora. Ponto. Antes que ela pudesse pensar demais, Senshi bateu palmas 2 vezes, convocando um clone do estilo madeira para escoltá-la até alguns profissionais e continuar o desenvolvimento de terraço da chuva voadora. Assim que Karen saiu, Senshi verificou seus pontos de emprego novamente. Ele estava ganhando dinheiro incrivelmente rápido, estava perto de alcançar 40 bilhões de ryu. Seus pontos de emprego estavam ainda mais próximos do marco correspondente porque ele constantemente tinha clones e mercenários realizando tarefas por toda parte. Ele decidiu jogar mais uma rodada de gacha. Certo, acho que vou sortear mais um pouco. Se eu desbloquear o sorteio avançado, posso criar coisas ainda mais divertidas para o mundo shinobi. Com isso em mente, ele ordenou ao sistema: amigo do sistema, vamos fazer uma sequência de 100 puxadas. E sorteio, deduzindo 100 mil pontos de emprego, restantes, 3.856.023. O sorteio concluído. 10 cartas de chakra da 9 caudas. 10 cartas do chakra de uma cauda. 3 feijões senzu, uma caixa de leite vencido. Sem surpresas, ainda sem sorteio avançado. Mas ele conseguiu algumas coisas boas. Sementes dos deuses valem bastante, e o chakra da besta com cauda sempre era valioso. Leite vencido podia ser ignorado. Ele partiu para mais uma sequência de 100 tragadas. E sorteio, deduzindo 100 mil pontos restantes, 3.756.023. O sorteio concluído. Leite vencido, 1 caixa. Macarrão instantâneo vencido, 1 copo. Nossa! Será que eu acabei de saquear a despensa murcha da casa do Naruto? Senshi murmurou balançando a cabeça diante daqueles itens inúteis. Mas por experiência própria, ele imaginou que poderia haver uma boa recompensa em breve. E de fato logo viu algo incrível. Água do herói, versão pura, uma garrafa. Que legal, não acredito que acabei de sortear a água do herói. Ele estava radiante. A água do herói era um tesouro raro de Takigakure, a cidade natal de Kakuzu. A árvore divina de lá produzia apenas uma garrafa a cada 100 anos, aproximadamente, e geralmente causava efeitos colaterais. Esta versão, porém, era purificada pelo sistema. Para ele, só isso já fazia o esforço valer a pena, ainda sem desbloquear o saque avançado. Ele suspirou e tentou mais uma sequência de saques. E sorteio, deduzindo 100 mil pontos restantes, 3.656.023. O sorteio concluído. Um frasco de óleo de sapo. 3 porções de almoço de insetos. 1 porção de almoço de inseto. Um talismã do sábio, edição juvenil. Ele fez uma careta ao ver os prêmios óleo de sapo e almoço de insetos, mas se animou ao ver o talismã sábio edição juvenil. E item, talismã do sábio edição juvenil. Descrição: a edição jovem não traz as pessoas de volta dos mortos, mas pode curar qualquer doença ou lesão física ou mental. Senshi suspirou. Ele tinha estourado o champanhe cedo demais. Era basicamente uma semente dos deuses melhorada. Sementes dos deuses curavam ferimentos, mas não doenças. O talismã da edição da juventude fazia as duas coisas, o que poderia ser bem útil para outras pessoas. Ele pessoalmente não precisava dele, mas poderia usá-lo para curar alguém. Ele continuou tentando na esperança de finalmente desbloquear o gacha avançado. Mesmo já sendo absurdamente poderoso, sempre havia espaço para melhorias. Nas próximas tentativas, ele conseguiu muito mais chakra de besta com cauda, água de herói, talismãs de sábio da edição jovem, pergaminhos de artes ninja, pergaminhos de chakra e ainda mais Kekkei Genkai. Ele também conseguiu uma boa quantidade de pergaminhos de chakra, que funcionavam como as raspadinhas da Karen. Diferentemente do chakra aleatório das bestas com cauda, esses pergaminhos podiam ser dados a outros para aumentar suas reservas de chakra. Após gastar centenas de tentativas em sequência, ele percebeu com desânimo. Isso é como aquele cenário interminável de tentativa e erro. Quem sabe quantas vezes terei que fazer isso antes de chegar a 100%? Na pior das hipóteses, ele teria que esperar que o irmão Zetsu lhe arranjasse alguma missão de 100 bilhões, ou então levaria uma eternidade para desbloquear o saque avançado. Isso seria extremamente frustrante. Ele continuou sorteando enquanto refletia sobre a melhor maneira de usar seu chakra da besta com cauda. Depois de um instante, teve uma ideia. Posso vender isso para as aldeias que têm Jinchuriki. A maioria não consegue usar suas armas de besta com cauda agora, mas se as infundirem com o mesmo tipo de chakra, poderão restaurar o poder dessas bestas com cauda. E se eles estiverem dispostos a pagar, podemos levar essas bestas com cauda além de seus limites originais. Ele imaginou que as principais aldeias escondidas adorariam a oportunidade de fortalecer suas armas de bestas com cauda e certamente gastariam muito dinheiro com isso. Então decidiu usar seus pontos de emprego atuais e partir para os negócios. Com o plano definido, Senshi iniciou uma série de sorteios épicos. Quando gastou o equivalente a quase 40 bilhões de ryu em pontos, tinha uma tonelada de itens para vender. Então ele se teletransportou usando sua habilidade de distorção espacial Karma diretamente para Sunagakure. Enquanto isso, o novo saque de Karen estava causando bastante alvoroço em Amegakure. Depois de quase matar vários Zetsu brancos no processo de refiná-lo, ela trabalhou com cervejeiros locais para aperfeiçoá-lo. Apelidado de terraço da chuva voadora, superava qualquer vinho de arroz comum tanto em aroma quanto em sabor. Mas tudo isso acontecia em Amegakure, e Senshi já tinha ido para Sunagakure. É claro que o comboio de Orochimaru também
também estava a caminho de Sunagakure, mas viajar a pé não se comparava à rápida teletransportação de Senshi. Sunagakure, edifício Kazekage. Quando Hasa viu Senshi, suspirou por dentro. Sua última colaboração com Senshi não havia terminado exatamente da melhor maneira. Claro, Senshi teve a consideração de fazer Karin desistir dos exames Chunin, permitindo que Gaara brilhasse. Mas Gaara acabou sendo eliminado inesperadamente pelo Jinchuriki de Konoha, deixando Hasa um pouco ressentida. Dessa vez, ele cumprimentou Senshi de forma bastante distante. Lorde Senshi, o que o traz a Sunagakure? Senshi não disse nada. Simplesmente tirou um pergaminho e o jogou para Hasa. Os 4 altos funcionários de Suna congelaram, sem entender o que ele estava fazendo. Senshi explicou casualmente. Kazekage, esse pergaminho contém chakra que pode aumentar o poder da besta de uma cauda. Você sabe que as bestas com cauda são feitas de uma forma única de chakra que tem um limite natural, certo? Mas o chakra neste pergaminho pode levá-las além desse limite, essencialmente permitindo que você forje a arma besta com cauda definitiva. As poucas palavras de Senshi fizeram os 4 se levantarem de um salto, em choque. Eles sabiam que a força de cada Jinchuriki variava, mas nenhum deles jamais imaginara que pudessem aumentar artificialmente o chakra total de uma besta com cauda. Isso definitivamente despertou o interesse deles. Hasa abriu o pergaminho e sentiu o chakra selado em seu interior, passando-o então para Baki, Ebisu e Chiyo, um de cada vez, para que também pudessem verificar. Assim que terminaram, Hasa disse, Lorde Senshi, gostaria que Gaara viesse ver com os próprios olhos. Senshi deu de ombros. Claro. Considere o chakra dentro desse pergaminho como um presente para Sunagakure. Sinta-se à vontade para testá-lo. Radiantes, os 4 anciãos da areia já pressentiam que o chakra do pergaminho provavelmente se originava de Shukaku. Se realmente fortalecesse Shukaku, Sunagakure poderia de fato criar a arma besta com cauda mais poderosa. Sem perder tempo, Hasa chamou Gaara, que logo chegou acompanhado de Temari e Kankuro. Temari ficou surpresa ao ver Senshi, mas se virou para o pai. Pai, por que você chamou Gaara aqui? Gaara também olhou para Hasa com um olhar interrogativo. Sem hesitar, Hasa entregou-lhe o pergaminho. É o chakra da besta com cauda do Lorde Senshi, que pode fortalecer sua besta com cauda. Experimente. Gaara e seus irmãos ficaram surpresos. Lembrando-se de como Obito o havia espancado antes, Gaara não hesitou. Ele agarrou o pergaminho, e no instante em que o fez, tanto ele quanto Shukaku dentro dele sentiram um sobressalto de surpresa. De seu mundo mental interior, Shukaku se endireitou subitamente. Pirralho, que chakra é esse na sua mão? Porque parece exatamente igual ao meu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 203. A pergunta de Shukaku era algo que Gaara não conseguia responder. Em seu espaço mental, Gaara disse a Shukaku, dizem que esse chakra nos pergaminhos pode aumentar seu poder. Experimente. Nesse instante, Shukaku começou a absorver o chakra do pergaminho de selamento. Para sua surpresa, descobriu que Gaara não estava mentindo. Originalmente, Shukaku tinha uma forma um tanto diminuída. Com o tempo, seu corpo cresceu visivelmente. Sua barriga, antes afundada, agora parecia redonda e rechonchuda. Ao perceber que aquele chakra misterioso realmente o ajudara a se recuperar, Shukaku ficou animado. Dentro da mente de Gaara, começou a dançar. Ei, garoto, tem mais desse chakra? Me dê. Se você der mais para o Shukaku-sama, eu deixo você ficar comigo de agora em diante. Gaara, porém, não se deu ao trabalho de responder a Shukaku. Em vez disso, virou-se para o Kazekage no mundo real e assentiu. O chakra naquele pergaminho realmente aumenta o poder de Shukaku. Mas, para ser honesto, a quantidade era bem pequena, então o ganho não foi nada significativo. Quando Gaara terminou, todos os olhares, Hasa e os outros, se voltaram para Senshi. Incapaz de se conter, Hasa perguntou, Lorde Senshi, quanto o senhor está cobrando por esse chakra da besta com cauda que nos mostrou? Senshi respondeu desplicentemente, 100 cartas de chakra de besta com cauda custam 100 milhões de ryu. Aquele pergaminho que eu te dei continha cerca de 5 cartas. Todos prenderam a respiração. Sunagakure podia ser uma das 5 grandes vilas Shinobi, mas também era a mais pobre entre elas. A região era basicamente um deserto, e o daimyo do País do Vento vinha cortando o orçamento da vila há anos, deixando suas finanças sempre apertadas. Gaara ficou momentaneamente paralisado ao ouvir a citação de Senshi, depois disse a Hasa e aos outros, vou resolver isso sozinho. Com isso virou-se para sair do escritório do Kazekage. Não era tanto para poupar a vila das despesas, mas sim porque seu relacionamento com Hasa nunca tinha sido muito bom. Esperem aí. Hasa gritou antes que Gaara pudesse sair. Então ele se virou para Chiyo e Ebisu. Pretendo investir 1 bilhão de ryu para comprar chakra de besta com cauda e tornar Shukaku o mais forte possível. Alguma objeção? Ebisu disse calmamente, sem objeções. Afinal, uma grande parte dos fundos da vila vinha da mineração de ouro feita pessoalmente por Hasa no deserto, usando sua liberação de magnetismo. Mesmo que ele quisesse usar o dinheiro para si próprio, ninguém poderia dizer nada. E neste caso, ele estava fazendo isso pela aldeia, com o objetivo de produzir a arma besta com cauda definitiva. Chiyo, franzindo ligeiramente a testa, disse, em princípio não tenho nenhum problema com isso. Mas tenho 2 perguntas para Lorde Senshi. Senshi deu de ombros. O que você quer saber? Ele ficou bastante satisfeito. Hasa estava mais do que disposto a desembolsar 1 bilhão para seu filho, o que era música para os ouvidos de Senshi. Se todas as outras vilas ocultas também desembolsassem 1 bilhão por Jinchuriki, ele faria uma fortuna. Mesmo que algumas vilas recusassem, ele sempre poderia incentivar seus Jinchuriki a ganharem seu próprio dinheiro e comprarem chakra de besta com cauda diretamente. Chiyo insistiu seriamente. Será que Shukaku conseguirá absorver todo esse chakra sem enlouquecer? Senshi casualmente retirou um bolinho Momotaro do espaço de armazenamento do seu sistema. Para cada bilhão de ryu em chakra que você comprar, eu lhe
lhe darei um desses bolinhos. Esta ferramenta ninja especializada pode ajudá-lo a domar uma besta com cauda. Além disso, a besta com cauda pode absorver esse chakra extra perfeitamente para se fortalecer. Tio assentiu com a cabeça. Então não vejo problema algum. Ao saber que Tio não tinha mais objeções, Rasa não perdeu tempo e se dirigiu a Senshi. Lord Senshi gostaria de contratar seus serviços por 1 bilhão de ryu, em troca de fornecer a Sunagakure o chakra de Shukaku no valor exato. Missão aceita. Cliente, Rasa. E objetivo, fornecer a Sunagakure o chakra de Shukaku no valor de 1 bilhão de ryu. Pagamento, 1 bilhão de ryu. A classificação, S. Recompensa, 1 milhão pontos de emprego. Ao ver aquela mensagem do sistema em sua mente, Senshi ficou extasiado. Claramente, enviar o chakra da besta com cauda para Sunagakure foi a decisão certa. No entanto, ele não tinha chakra de uma cauda suficiente, então precisaria entregá-lo em parcelas. Parece bom, Kazekage, mas chakra de besta com cauda é difícil de conseguir, então terei que entregá-lo aos poucos. Rasa assentiu. Sunagakure confia no Lord Senshi. Aceitaremos da maneira que você propor. Afinal, se o chakra das bestas com cauda fosse fácil de obter, outras vilas escondidas já teriam produzido as armas mais poderosas com cauda eras. Rasa concluiu que seu dinheiro tinha sido bem gasto. Até mesmo Senshi aparentemente teve dificuldade em coletar chakra de besta com cauda, o que indicava o quão raro ele realmente era. Assim que isso foi resolvido, Senshi entregou a Rasa um bolinho Momotaro e alguns pergaminhos de selamento repletos de chakra de uma cauda como primeira parcela. Rasa, Ebisu e os outros sentiram uma mistura de emoções. Claro, criar a arma besta com cauda definitiva era uma boa notícia, mas gastar $1 bilhão de uma só vez foi um grande golpe para os cofres já fragilizados de Sunagakure. Ao menos a recompensa valeu a pena. Eles conseguiriam uma besta com cauda incrivelmente forte sem se preocupar com ela saindo descontrolada. Foi uma situação em que todos saíram ganhando, como o primeiro imperador brincando com clones. Após finalizar o acordo, Senshi se despediu e voltou rapidamente para Megakure. Assim que Senshi se foi, a expressão de Gaara mudou ligeiramente. Ele conhecia a situação financeira da vila, então ver Rasa gastar aquele bilhão de ryu por ele o fez sentir algo estranho. Rasa não disse mais nada a Gaara, apenas lhe entregou o bolinho Momotaro e os pergaminhos. Gaara, com um rosto impassível, aceitou sem dizer uma palavra, embora o gelo em seus olhos tivesse derretido um pouco ao olhar para Rasa. Nesse instante, um membro da Ambu apareceu de repente à porta do escritório do Kazekage. Lord Kazekage, o enviado especial de Konoha, Orochimaru, está aqui. Rasa franziu a testa. Orochimaru? O que ele está fazendo aqui? Ainda não é a hora de entregarmos nosso próximo lote daquele elixir de chakra eterno, é? Ninguém no escritório conseguia explicar os motivos de Orochimaru. Curiosos, todos saíram para encontrá-lo. Atualmente, Orochimaru não tinha intenção de criar laços pessoais profundos com Rasa, mas também não estava disposto a matar nenhum líder de aldeia. Os tempos haviam mudado. O Homem da Cobra queria desenvolvimento sustentável agora e só recorreria à força letal se fosse absolutamente necessário. A multidão de Sunagakure estava ansiosa para ver o motivo da visita de Orochimaru. Liderados por Rasa, eles se dirigiram aos portões da vila para cumprimentá-lo. Mesmo que Orochimaru e Rasa não fossem melhores amigos, eles cooperavam há muito tempo. O estoque do elixir de chakra eterno de Orochimaru era extremamente útil para a areia. Assim que chegou, Rasa disse educadamente, Lord Orochimaru, o que o traz a Sunagakure desta vez? Ele também lançou um olhar intrigado para a carruagem na comitiva de Orochimaru. 12 shinobi de elite a cercavam como uma fortaleza. O que quer que estivesse lá dentro devia ser importante. Orochimaru deu uma risada sinistra. Kazekage, conversar aqui em público não é exatamente uma demonstração de hospitalidade, não é? Talvez o senhor pudesse nos arranjar um lugar para ficar, e então eu explicarei tudo para o senhor e os outros. Rasa sentiu com um sorriso. Peço desculpas, eu os guiarei. Com isso, ele conduziu o grupo de Orochimaru até a vila, onde providenciou acomodações para eles em um grande edifício semelhante a uma fortaleza. Orochimaru pediu ao restante do grupo que esperasse do lado de fora, enquanto ele e Kabuto acompanharam Rasa até o escritório do Kazekage. Assim que todos estavam sentados, Rasa perguntou, Lord Orochimaru, poderia nos dizer por que veio? Em resposta, Orochimaru disse, Kabuto, vamos apresentar nossa técnica de reinício da vida pela luz negra ao Kazekage. Sim, senhor. Kabuto inclinou a cabeça e começou a explicar a técnica reinício da vida pela luz negra para Rasa, Ebisu e todos os outros. Além do elixir de chakra eterno, Lord Orochimaru desenvolveu a técnica reinício da vida pela luz negra, disse ele. Ela pode ser usada não apenas em emergências para salvar vidas, mas também como uma tecnologia estratégica para fortalecer toda uma vila ninja. Recentemente, 3 ninjas de Konoha, incluindo Akimichi Hyuka, estavam gravemente feridos e à beira da morte. O reinício da vida pela luz negra de Lord Orochimaru o salvou. Ele distribuiu documentos detalhando a nova tecnologia e os estudos de caso da equipe de Akimichi Hyufen. Com a explicação de Kabuto e as informações por escrito, os líderes de Sunagakure rapidamente compreenderam a essência da técnica reinício da vida por luz negra. Eles ficaram definitivamente intrigados, mas o problema óbvio era o dinheiro. As finanças de Sunagakure já eram bastante precárias em circunstâncias normais. Se Orochimaru tivesse chegado antes, talvez a areia tivesse ponderado se deveria comprar chakra de besta com cauda ou investir no reinício da vida da luz negra. Mas agora era tarde demais. Eles já haviam gasto todos os seus fundos na aquisição de chakra de besta com cauda para fortalecer Shukaku. Por mais incrível que o novo projeto de P&D de Orochimaru parecesse, eles não tinham mais nada para investir nele. Rasa deu um suspiro silencioso e se virou para Orochimaru. Lord Orochimaru, para ser franco, Sunagakure está muito interessada nisso. Infelizmente não podemos firmar uma parceria com vocês no momento. Que diabos?
Você está interessado, mas não pode se comprometer? Por quê? Perguntou ele, perplexo. Hasa não se conteve. Ele explicou, Lord Orochimaru, acabamos de fechar um acordo de 1 bilhão de ryu com o Lord Senshi. O orçamento de Sunagakure já está apertado, e depois desse acordo, simplesmente não podemos nos dar ao luxo de investir nisso também. Ao ouvir isso, o coração de Orochimaru afundou. Droga, o Senshi me venceu. Sunagakure já era a mais pobre das 5 grandes. Se ele já explorou eles até 1 bilhão de ryu, agora eles estão na miséria. Ele se recuperou rapidamente e disse, nesse caso, teremos que esperar até que Sunagakure esteja pronta para colaborar. Isso pode até ser vantajoso para vocês, já que a tecnologia estará mais refinada até lá. Bem, não vamos impor mais nada. Aguardo ansiosamente nossa próxima oportunidade de trabalharmos juntos. Dito isso, Orochimaru se levantou para ir embora. Ele estava ansioso para chegar logo a Kirigakure ou outras vilas, preocupado que Senshi também estivesse abocanhando seus contratos. Mesmo que essas vilas tivessem mais recursos que a Vila da Areia, sobraria menos dinheiro depois que Senshi as tivesse levado. Mas Orochimaru estava subestimando o alcance de Senshi. Após fechar o acordo com Hasa, Senshi usou seus clones de liberação de madeira, posicionados em várias vilas escondidas, para contatar seus superiores sobre o chakra das bestas com cauda. Claro, a situação para os outros Jinchuriki não era tão simples. O Jinchuriki de Konoha era Naruto, efetivamente o herdeiro do Hokage. Os superiores poderiam estar dispostos a investir nele, mas decisões precisavam ser tomadas. O Jinchuriki de Kirigakure era o aluno de Yagura, ou o hospedeiro das 6 caudas, o Takata, em algumas versões, chamado Takata. O relacionamento deles com a vila era mais ou menos, então os anciãos precisariam discutir o assunto. Iwagakure tinha 2 Jinchuriki, e seus laços com a vila eram razoáveis, mas o hospedeiro da 4 caudas, Roshi, tinha conflitos com o Onoki. Se eles o financiariam ou não era incerto. Além disso, após repetidas surras dos mercenários de Senshi e de Tobi e Madara, as finanças de Iwagakure também estavam comprometidas. Komogakure provavelmente tinha as melhores finanças e a posição geral mais forte. Eles tinham 2 Jinchuriki, um era irmão do Raikage e o outro também ocupava um alto cargo na hierarquia da vila. Senshi supôs que Komogakure seria mais receptiva a fazer um grande investimento em armas de bestas com cauda. De qualquer forma, cada aldeia realizaria suas próprias reuniões para decidir. Entretanto, Senshi voltou para Megakure. Pouco tempo depois de retornar, descobriu algo surpreendente. Karin agora era famosa, ou melhor, o saque chamado Terraço da Chuva Voadora, que ela havia criado era um sucesso. A desvantagem? Vários Zetsu brancos na dimensão Kamui de Karin quase sofreram intoxicação alcoólica durante o processo. Esses Zetsu brancos acabaram com traumas permanentes por causa da bebida ilegal de Karin. Afinal, a maioria das pessoas não submeteria criaturas vivas a testes de degustação forçados de etanol quase puro. Com um pouco de tempo livre, Senshi se teletransportou para um certo bar em Amegakure, curioso para saber o motivo da popularidade daquela nova bebida. Ele encontrou um grupo de mercadores ouvindo o discurso triunfante de Karin. Tendo acompanhado Senshi em diversas visitas de vendas, Karin havia absorvido cerca de 50 a 60% de suas habilidades para enganar, quer dizer, para fazer marketing. Em um pequeno palco, ela fazia um discurso animado. O Terraço da Chuva Voadora tem uma longa história. Sua receita original remonta ao Uzushio, da época dos reinos combatentes, o que o torna uma marca ancestral. O que você está degustando agora é o resultado de mim e da minha equipe combinarmos essas raízes clássicas com mais de 1000 rodadas de aprimoramentos e pesquisas. Ao dizer isso, ela bateu com a garrafa de sake na cabeça de Raimon Ayati, que estava ao seu lado. Em seguida, perguntou à plateia. E aí, o que acharam? Se soa como música para os seus ouvidos, significa que é uma bebida boa. Raimon não se incomodou, afinal, ele estava sendo pago para participar do espetáculo. Enquanto Karin explicava, os garçons serviam amostras do Terraço da Chuva Voadora aos comerciantes. A maioria já tinha ouvido falar da reputação desse sake e estava ansiosa para comprar em grandes quantidades para revender em outros lugares. Muitos nem se deram ao trabalho de prová-lo novamente e partiram direto para a negociação. Karin, por favor, me venda um lote primeiro. Eu experimentei recentemente, então já sei. É a verdadeira essência, a realização dos meus sonhos. Mais pessoas precisam provar isso. Karin-chan, lembre-se de todos os acordos que minha guilda fez com você. Deixe-nos ter prioridade. Karin, minha situação é urgente. Meu pai idoso disse que não pode partir deste mundo sem beber mais Terraço da Chuva Voadora. Ele morrerá arrependido se não o fizer. Espere um minuto. Seu pai não faleceu há 20 anos? Hahaha. Como você sabe que eu só tenho um pai? Senshi ficou ali parado, estupefato. A conversa dos mercadores era cheia de surpresas, mas ele não se deixou abater. Em vez disso, caminhou até Karin, deu um tapinha na cabeça dela e perguntou. Karin, você precisa de dinheiro? Karin piscou. Grana? Você quer dizer dinheiro vivo? Acho que não estou com falta de dinheiro. Ela tinha acumulado uma boa quantia em dinheiro com várias missões. Mal conseguia gastar tudo. Também tinha juntado um monte de raspadinhas. Não precisava de mais agora. Inclinando a cabeça, ela disse. Não estou sem dinheiro. Por quê? Senshi sorriu. Se você não está precisando de dinheiro, não precisa estar aqui vendendo sake pessoalmente. Como mercenário de primeira classe, você deveria estar investindo seu tempo e energia em missões. Deixe que os donos desta taverna cuidem das vendas. Karin franziu a testa. É assim mesmo que tem que ser. Senshi assentiu com a cabeça. Com certeza. Veja como este sake está vendendo bem? Nem precisa de promoção extra. Finalmente convencida, Karin disse. Tudo bem. Ainda tenho algumas missões de entrega para fazer. Posso ir terminá-las. Sem hesitar, Senshi respondeu. Exatamente. Se você aceitou uma missão, precisa concluí-la rapidamente.
Achando a lógica coerente, Karen pensou, legal, posso terminar isso rapidinho. Já vou indo. Então, ativando o Kamui, ela desapareceu do bar. Depois que ela saiu, Senshi pigarreou para chamar a atenção de todos. Pessoal, imagino que vocês não saibam tudo sobre o terraço da chuva voadora. Não é culpa de vocês, é porque a Karen ainda é jovem. Ele fez uma pausa, observando os rostos curiosos. A receita vem da tradição Uzumaki, mas há muito mais por trás disso. Deixe-me contar a história mais completa. Ele planejava promover ainda mais a bebida, algo como copiar a estratégia de Orochimaru de levar as coisas para o próximo nível. Talvez pudesse incorporar alguns de seus itens raros, como a água do herói ou a semente senzu, na fórmula, criando uma bebida medicinal de primeira linha. Mas como não era especialista em fabricação de bebidas alcoólicas, precisaria de um parceiro para cuidar da pesquisa e desenvolvimento. Enquanto ele forneceria os ingredientes premium, o parceiro pagaria e ambos lucrariam. Ele ainda não havia decidido com quem se associaria, mas imaginou que não faria mal gerar expectativa antes. Ele estava no meio de uma apresentação enérgica sobre a venerável história do terraço da chuva voadora, para a plateia quando Karen reapareceu repentinamente em meio a um turbilhão de Kamui. Ao ver Senshi discursando no palco, ela congelou, atonita. Então ela abriu caminho pela multidão, marchou até ele e colocou as mãos na cintura. Senshi, você não acabou de dizer que um mercenário de verdade deveria estar por aí aceitando missões em vez de vender bebida? Por que você está aqui vendendo bebida? Cough, cough. Senshi ficou surpreso. Ele não esperava que Karen voltasse tão rápido. Limpando a garganta, ele disse a ela, Karen, eu vender saque não é a mesma coisa que você vender. Quando você faz isso, é só negócio. Quando eu faço, é uma missão. Então eu também quero fazer essa missão, declarou ela. Não. Por quê? Senshi sorriu. Olha, meu nome é Uzumaki Senshi, e minha terra natal é Uzushio, na terra dos redemoinhos. Também sou o herdeiro da vontade da chuva. A água e eu somos almas gêmeas, então não importa o quão fundo eu vá, eu consigo lidar com isso. Capítulo 204. Vila de Konoha, centro da comissão missionária. Tsunade, vestida com um robe verde escuro, com cabelos loiros claros, uma figura esbelta e acompanhada por Shizune, chegou ao centro de missões para encontrar um dos clones de Senshi no estilo madeira. Ao notar Tsunade, o clone do estilo madeira se perguntou por que Baashan estaria no centro de comissionamento. Antes mesmo que pudesse terminar o pensamento, Tsunade caminhou até ele. Ela foi direta ao ponto, dizendo, Senshi, eu gostaria de trabalhar com você em algumas colaborações. Ao ouvir isso, o clone de estilo madeira se animou e sorriu. Baashan, que tipo de colaboração missionária você tinha em mente? Aquilo parecia estranho. Ela tinha ouvido dizer que Senshi e Orochimaru se chamavam de irmão, então por que agora estavam tratando-a como tia? Ela não sabia que Senshi também se referia ao terceiro Hokage e a Onoki casualmente como irmão Sarutobi e irmão Tsuchikage. Em comparação, Tsunade era a mais velha entre eles, o que a elevava ao status de tia aos olhos dele. Enquanto isso, um portal giratório de energia negra como breu se abriu não muito longe atrás de Tsunade e Shizune. Um par de adulto e criança com cabelos vermelhos brilhantes, um sinal claro da linhagem Uzumaki, surgiu diante das duas mulheres. Karen olhou para Tsunade e ficou surpresa. Eu achava que Meiterunei já era imbatível, mas parece que surgiu uma concorrente ainda mais forte. Senshi não fazia ideia do que a tola Karen, a multiplicadora, estava pensando. Ele simplesmente voltou sua atenção para Tsunade, ansioso para saber mais sobre a missão. Ele já havia gasto todos os seus pontos de emprego acumulados e, embora tivesse acabado de ganhar mais 1 bilhão de ryu em Sunagakure, imaginou que precisaria de mais se quisesse desbloquear o recurso gacha avançado. Tsunade falou novamente sem perder tempo, já que o corpo verdadeiro de Senshi havia se juntado a eles. Senshi, eu gostaria que você curasse meu medo de sangue e colaborasse comigo em um projeto de pesquisa médica, algo semelhante ao seu acordo com Orochimaru. Ao ouvir isso, ele ficou momentaneamente perplexo. Quis dizer, Baashan, por que você não diz logo que quer copiar a lição de casa do Orochimaru, já que ninguém de fora está ouvindo? Mas ao perceber que ela havia explicado suas necessidades, várias ideias lhe vieram à mente. Claro, Tsunade pode ser uma lendária mina de ouro com um vício em jogos de azar, mas se recebesse um pouco de ajuda, poderia facilmente se tornar uma das maiores ganhadoras. Afinal, ela era uma ninja médica excepcional. Ela poderia ajudar a incorporar ingredientes como a água do herói, sementes dos deuses e outros materiais de alto nível no terraço da chuva voadora, possivelmente em colaboração com Karen e os vários Zetsu brancos. Assim como Orochimaru, uma vez que Tsunade entrasse em um ritmo constante de geração de renda, ela precisaria comprar grandes quantidades de matérias-primas de alta qualidade dele, o que lhe renderia ainda mais comissões e pontos de emprego. Satisfeito com essa linha de raciocínio, Senshi sorriu radiante. Baashan, você veio à pessoa certa. Eu posso cuidar de tudo isso. Curar seu medo de sangue custa 100 milhões de ryu. Quanto à colaboração em um projeto de pesquisa, são mais 100 milhões de ryu por plano de projeto. Ambos ficaram perplexos. Tsunade sabia melhor do que ninguém que hemofobia não era exatamente uma doença grave. Claro, ela não podia curá-la sozinha, mas 100 milhões de ryu para terapia parecia um absurdo. E além disso, Senshi queria mais 100 milhões de ryu por plano de projeto? Isso era demais.
Após pensar por um momento, Tsunade franziu a testa. O medo de sangue não é tão sério a ponto de justificar uma taxa de 100 milhões de ryu. E cobrar outros 100 milhões por cada plano de colaboração é irrazoável. É claro que Senshi havia mencionado um valor inflacionado, o procedimento padrão de pedir um preço alto e depois negociar. Após a recusa de Tsunade, ele fez uma contraproposta. Muito bem, Baashan, que tal isso? Eu curo sua hemofobia e lhe forneço 2 planos de projeto com todo o suporte necessário para garantir que você tenha lucros contínuos. O valor total do pacote é de 400 milhões. O que acha? Ela se sentiu tentada imediatamente. A reputação de Senshi em cumprir encomendas era impecável. Se ele afirmasse que esses projetos poderiam lhe render lucros constantes, então isso aconteceria. E ao contrário de antes, quando ele apenas fornecia planos, agora ele também oferecia suporte à implementação, garantindo que as ideias realmente funcionassem. Mas havia um porém. Tsunade não tinha 400 milhões. Ela só tinha 300 milhões. Após pensar um pouco, ela propôs: eu te pago 300 milhões de ryu por todo o pacote que você acabou de descrever. Fechado? Fechado, respondeu Senshi sem hesitar. Missão aceita. A cliente, Tsunade? E o objetivo? Curar o medo de sangue de Tsunade e colaborar com ela em 2 propostas de negócios, incluindo apoio? Recompensa, 300 milhões de ryu. A classificação, S. Bônus, 300 mil pontos de emprego? Naturalmente, Senshi já havia planejado fazer parceria com Tsunade. Ser pago por isso era um bônus agradável. Sua rápida concordância deixou Tsunade um pouco inquieta, suspeitando que ainda pudesse ter sido enganada de alguma forma. Com a missão formalizada, Senshi pegou um dos talismãs sábios versão jovem que havia conseguido no gacha. Ele já tinha feito cerca de 40 séries de 100 tentativas, então tinha um estoque razoável antes. Ele havia presumido que poderia usá-las para curar Itachi, mas acabou que Tsunade seria a primeira. Ele colocou o talismã sábio da versão jovem em Tsunade e imediatamente uma luz verde brilhante fluiu para dentro de seu corpo. Pouco tempo depois, Tsunade sentiu uma transformação palpável de dentro para fora. Ela percebeu, sem nem mesmo ter sido examinada em um hospital, que sua hemofobia havia sido curada por aquele poder. Após curar o medo de sangue de Tsunade, Senshi pegou um pergaminho em branco e usou suas habilidades de selamento quase de nível mestre para criar um jutsu de selamento para uma criatura invocada. Tsunade, Shizune e Karin observavam curiosas, sem saber o que ele estava fazendo. Ele não demorou muito para terminar e entregou o pergaminho recém-feito a Tsunade. Tsunade, nosso primeiro projeto conjunto é o Invocação Compartilhada. Você já sugeriu que cada esquadrão de 3 pessoas deveria incluir um ninja médico para aumentar as taxas de sobrevivência, certo? Mas existe outra maneira. Se houver poucos ninjas médicos, não precisamos necessariamente mudar a estrutura do esquadrão de 3 pessoas. Em vez disso, podemos fazer com que cada equipe de 3 pessoas adquira habilidades médicas. Na verdade, isso não é muito difícil. Tudo que um time precisa fazer é alugar uma lesma compartilhada do Baashan. Assim, sem mais nem menos, ele importou o conceito de economia compartilhada para o mundo shinobi. Normalmente, apenas Tsunade ou Sakura podiam firmar um contrato com Katsuyu na floresta Shikotsu, mas as habilidades médicas daquela lesma eram extremamente valiosas também para shinobi comuns. O plano proposto por Senshi, ele forneceria a Tsunade um aumento de 100 cartas na capacidade de chakra para que ela pudesse invocar, digamos, cerca de 1/10 do corpo principal da lesma. Essa lesma grande se dividiria então em inúmeras lesmas menores, que permaneceriam em um pergaminho de selamento especializado até serem necessárias para curar um ninja em campo. O pergaminho que ele projetou continha um ambiente confortável para as lesmas, contanto que Tsunade negociasse com o sábio das lesmas essa ideia funcionária. Durante a 4ª Grande Guerra Ninja, Tsunade e Sakura invocaram uma parte enorme do corpo principal de Katsuyu para curar todos no campo de batalha. Presumivelmente, Tsunade poderia fazer isso sozinha se tivesse mais chakra. E agora Senshi estava planejando a mesma abordagem, só que em um novo contexto comercial. Ele explicou seus pensamentos passo a passo para Tsunade, Shizune e Karin, que inicialmente os acharam bastante confusos. A ideia de uma economia compartilhada não existia no mundo shinobi. Tsunade analisou cuidadosamente a informação e então perguntou: então você vai me ajudar a aumentar meu chakra em 100 cartas, e eu vou falar com a Katsuyu para ver se ela topa? Se a lesma concordar, eu selarei um monte de lesmas menores dentro deste pergaminho e o alugarei para todo tipo de shinobi. Entendi direito? Com um largo sorriso, Senshi assentiu com a cabeça. Exatamente. Você poderia cobrar uma taxa mensal de, digamos, 100 mil ryu por um pergaminho de invocação de lesmas. Seja um shinobi de Konoha ou de outra nação, eles simplesmente pagariam um depósito e alugariam um. Se você conseguisse alugar 1000 desses pergaminhos de lesmas, isso representaria uma renda mensal de 100 milhões de ryu. Se alugasse 10 mil, seria 1 bilhão inteiro por mês. Com esse dinheiro, você pode voltar a me procurar para se fortalecer ainda mais ou expandir para outros empreendimentos. Ao perceberem a lógica de um sistema baseado em compartilhamento, ficaram momentaneamente sem palavras. Nenhum dos dois jamais imaginara que pudesse ser tão lucrativo. Tsunade declarou prontamente: com certeza farei isso. Farei o possível para obter a aprovação de Katsuyu. Ela achou que era um ótimo acordo, ganharia bastante dinheiro todo mês, e os esquadrões shinobi sem habilidades médicas teriam uma chance maior de sobreviver. Sem essas habilidades, os shinobi feridos muitas vezes morriam antes mesmo de conseguirem voltar para a vila. Após garantir o primeiro projeto, Senshi pegou outro pergaminho e entregou-o a Tsunade. Este pacote contém 100 cartas de chakra que aumentarão suas reservas máximas.
Se você ficar com fundos extras mais tarde, poderá sempre voltar e comprar mais pergaminhos de chakra. Talvez um dia você consiga invocar todo o corpo principal de Katsuyu da floresta Shikotsu. Tsunade sabia que seria incrivelmente difícil, e não realmente necessário. Ainda assim, ela reconheceu que uma vez que começasse a ganhar dinheiro, poderia continuar aprimorando seu poder ao longo do tempo. Ela ficou extremamente satisfeita com a primeira colaboração. Então, não pôde deixar de perguntar. E quanto ao nosso segundo plano de colaboração? Senshi estava esperando por isso. Finalmente, ele puxou Karin para perto. Tsunade está em minha assistente, Uzumaki Karin. Karin está em Tsunade, uma das lendárias Sannin, a princesa Tsunade de Konoha. As duas mulheres pareceram confusas sobre o motivo de ele as ter apresentado. Então se voltaram para Senshi em busca de uma explicação. Ele prosseguiu. Karin preparava um tipo especial de licor chamado Terraço da Chuva Voadora. Com isso ele ativou sua habilidade espacial Karma e recuperou uma garrafa de Terraço da Chuva Voadora da dimensão Kamui de Karin. No momento em que Tsunade ouviu a palavra sake, ela se animou. Ela olhou para a garrafa na mão de Senshi com curiosidade. É um tipo específico de sake de Amegakure? Antes que Senshi pudesse responder, Karin pigarreou. Este não é um sake típico de Amegakure. É uma bebida de alta qualidade derivada de uma antiga receita de Uzushio. O Terraço da Chuva Voadora envolve dezenas de etapas complexas de produção e para aperfeiçoar seu sabor, quase sacrificamos vários degustadores no processo. Somente após inúmeras tentativas chegamos ao produto final. Tsunade adorava sua bebida, mas nunca tinha ouvido falar de uma mistura tão premium. O discurso pomposo de Karin soava surpreendentemente convincente, e Senshi ficou satisfeito ao vê-la formada em seu treinamento, capaz de apresentar seu trabalho como uma profissional. Karin então produziu xícaras de seu espaço Kamui e serviu uma amostra para Tsunade e Shizune. Tsunade bebeu sua porção de uma só vez, enquanto Shizune saboreou a sua com mais cautela. Ambas as mulheres logo demonstraram surpresa. Até mesmo Shizune, que não era particularmente fã de álcool, reconheceu a alta qualidade do sake, por conviver com Tsunade há anos. Tsunade, por sua vez, fez muitos elogios. Isto é delicioso, muito crocante e aromático. Adorei. Então ela olhou fixamente para Senshi. Então, nosso segundo projeto é vender esse sake juntos? Senshi assentiu levemente com a cabeça. Sim, mas não exatamente esta versão. Pretendo acrescentar mais coisas. Enquanto falava, ele retirou vários itens do espaço de armazenamento do seu sistema. Entregando-os para Tsunade ver, ele explicou. Esta é uma forma purificada da água do herói. Normalmente é uma especialidade de Takigakure. Em circunstâncias normais, a árvore de Taki produz apenas uma garrafa a cada 100 anos. E ela vem com efeitos colaterais. É tão difícil de obter que provavelmente existem apenas 3 ou 4 garrafas em todo o mundo Shinobi. No entanto, tem um meio especial de obter água de herói, pura sem efeitos colaterais, então consigo um pouco mais do que o normal. Ele não disse como tinha de fato 30 ou 40 garrafas estocadas, muito mais do que a oferta mundial, porque isso seria suspeito e arruinaria sua capacidade de vendê-las a um preço premium. Tsunade, que já tinha ouvido falar da água dos heróis devido à aliança de Konoha com Takigakure, ainda assim ficou surpresa ao vê-la pessoalmente, especialmente uma versão purificada sem efeitos colaterais. Seu olhar se voltou para outro objeto na mão de Senshi, um pequeno feijão verde, e ela perguntou curiosamente. O que é isso? Limpando a garganta, ele disse. Estas são sementes senzu, que dizem ter sido deixadas pelo lendário sábio dos 6 caminhos. Ele não fazia ideia do que o verdadeiro sábio dos 6 caminhos poderia pensar dele usando seu nome à torto e à direito. Ele havia afirmado anteriormente que a máscara de pedra também era algo que o sábio havia deixado para trás. Tsunade e Shizune ficaram atonitas mais uma vez. Tsunade sondou. O que fazem esses feijões? Elas podem curar qualquer ferimento, não importa quão grave, mas não podem curar doenças, apenas ferimentos físicos, explicou Senshi. O que estou propondo para nossa segunda parceria é que você e Karin combinem a essência dessas sementes dos deuses, água do herói e outras matérias-primas de alta qualidade para criar uma bebida saudável, superior sob a marca Terraço da Chuva Voadora. Nós a comercializaremos em todo o mundo Shinobi. Tsunade concordou imediatamente. Sem problema. Mas tenho uma condição. Deixe-me cuidar das vendas do Terraço da Chuva Voadora dentro de Konoha. Senshi não respondeu imediatamente. Em vez disso, voltou-se para Karin. O que você acha? Karin inclinou a cabeça. Por mim, tudo bem. O Terraço da Chuva Voadora já era popular, mas se adicionassem os materiais de alta qualidade de Senshi, ninguém mais no mundo conseguiria replicá-lo. Tornar-se-ia um produto premium único, um exemplar sem igual no mundo Shinobi. Assim começou uma colaboração frutífera. Tsunade e Karin se ocuparam com os preparativos, enquanto Senshi fornecia a orientação necessária e os ingredientes de primeira linha. Como fornecedor, ele lucraria bastante mais tarde, sempre que precisassem de mais matéria-prima, o que se traduziria em mais pontos de emprego para ele. Ele imaginou que uma vez que estivessem em pleno funcionamento, os pontos começariam a chegar em abundância. Enquanto isso, os negócios também estavam prosperando para Madara e Obito. Copiando o modelo de sucesso de Senshi, eles se tornaram bastante famosos nos mercados negros da Terra, onde não faltavam missões e os clientes confiavam em suas habilidades. Embora não fossem tão rápidos ou vistosos quanto Senshi, ainda estavam muito acima da média dos mercenários. Nesse momento, Madara e Obito estavam contando seu dinheiro em uma área aberta do mercado negro. Madara olhou para Obito.
Com o que temos agora, podemos comprar as 3 bestas com cauda restantes? Obito balançou a cabeça. Ainda estamos precisando de mais. Comprar as 6 caudas, as 7 caudas e a 8 caudas requer um total de 2,1 bilhões de rio. No momento, temos apenas 1,2 bilhão. Devemos comprar as 6 caudas primeiro ou esperar até termos 1,3 bilhão para comprar as 6 e as 7 de uma vez? Madara refletiu sobre a ideia. Vamos juntar mais 1 bilhão e comprar aquelas 2 feras do Senshi de uma vez. Certo, concordou Obito. Na verdade, eles já tinham dinheiro suficiente para comprar as 6 e as 7 caudas, mas Obito vinha guardando secretamente uma parte em seu cofre particular. Era por isso que faltava um pouco. Mas conseguir outro bilhão não demoraria muito. Kirigakure, fora do centro da comissão de missões. Uchiha Itachi, que passou os últimos 6 meses cumprindo missões dia e noite, apareceu no centro de comissões local. Graças a esse semestre de esforço, ele havia acumulado fundos suficientes. Ao avistar um dos clones de Senshi no estilo madeira, ele se aproximou imediatamente. Quanto tempo, Ishini-san? Senshi o cumprimentou alegremente. O que o traz aqui de repente? Sem perder tempo, Itachi sacou 5 cheques, cada um valendo 100 milhões de ryu, e os colocou diante de Senshi. Gostaria que você curasse minha doença e aumentasse minhas forças o máximo possível. Tudo bem? O clone de Senshi no estilo madeira assentiu com a cabeça e perguntou. E o Kizami? Por que ele não está com você? Ele pretende juntar 1 bilhão de ryu antes de vir te ver, respondeu Itachi casualmente. Ele ainda precisa de um pouco mais. Enquanto o clone e Itachi conversavam, o corpo verdadeiro de Senshi se teletransportou através do karma. Ao ver Itachi pessoalmente, ele sorriu. Ishini-san, pode sim me encomendar o serviço e eu cuido do resto. Embora Itachi não compreendesse completamente porque Senshi insistia em operar por meio de missões formais, ele decidiu acatar o plano. Senshi, eu gostaria de te contratar por 500 milhões de ryu. Cure minha doença e maximize meu poder. Missão aceita. Cliente, Uchiha Itachi. Objetivo, curar a doença de Itachi e aumentar sua força ao máximo. Recompensa, 500 milhões de ryu. A classificação, S. Bônus, 500 mil pontos de emprego? Ao ver a mensagem do sistema, Senshi sorriu. Inicialmente, ele não imaginava que aquele Itachi doentio lhe renderia tantos pontos. Após finalizar a missão, Senshi prontamente pegou outro talismã sábio da versão jovem e o colocou no corpo de Itachi. Pum! Um poder misterioso envolveu Itachi, que sentiu seu corpo sendo curado aos poucos, enquanto antigas feridas profundas em seu coração eram suavizadas por meios que ele não conseguia compreender. Lentamente, ele sentiu a mesma transformação que Tsunade havia experimentado. A doença desapareceu assim de repente. Após curar Itachi, Senshi entregou-lhe um pergaminho de selamento e um cupom escrito à mão. Ele olhou fixamente sem expressão. Senshi, o que são essas coisas? Senshi passou o braço em volta dos ombros de Itachi. Itachi-san, isso é ótimo. O pergaminho contém 100 cartas de chakra para aumentar suas reservas totais. E este cupom permanente, escrito à mão, lhe dá 1% de desconto, 99% do preço no saque terraço da chuva voadora para sempre. Itachi ficou feliz com o aumento de chakra, mas confuso com o motivo de Senshi estar anunciando uma certa bebida alcoólica para ele. Ele perguntou, por que me recomendaram especificamente este saque? Senshi deu um sorriso irônico. Não é um saque qualquer. Estamos transformando-o em uma bebida de bem-estar de alta qualidade, que inclui água de herói, sementes dos deuses e outros ingredientes premium. Sendo assim, é bom para a sua saúde e pode aprimorar as habilidades de um ninja. Com este cupom, você e Oshigaki Kizami podem comprar grandes quantidades de terraço da chuva voadora com desconto e vendê-lo com lucro em Kirigakure. Isso lhe renderá fundos extras para me contratar novamente ou obter mais melhorias, o que você precisar. Itachi achou a ideia intrigante. A economia de Kirigakure estava prosperando cada vez mais nos últimos tempos, e a sugestão de Senshi parecia perfeitamente viável. Ele decidiu conversar sobre isso com Kizami e parar de depender exclusivamente de missões repetitivas. No mundo shinobi atual, a menos que você seja extremamente talentoso em missões, faz sentido diversificar. Após cuidar de Itachi, Senshi não se demorou em Kirigakure. Assim que o trabalho terminou, ele retornou a Konoha. Itachi também deixou o centro de missões para encontrar Kizami e discutir a possibilidade de iniciar um novo empreendimento na névoa. Vila de Konoha, gabinete do Hokage. Tsunade compareceu mais uma vez diante do F3 de Konoha. Da última vez, ela havia comparecido para recusar o cargo de Hokage e reclamar do Zambu que a estavam procurando. Mas desta vez era diferente. Desta vez, Tsunade estava ali para fazer progressos. Ela falou diretamente com eles. Pensei bem sobre isso. Decidi ficar em Konoha de agora em diante e contribuir para a vila. Primeiramente, gostaria de servir como chefe do departamento médico de Konoha, para treinar ninjas médicos, tratar nossos feridos e conduzir pesquisas médicas para a vila. Capítulo 205. Quando Tsunade mencionou que pretendia treinar ninjas médicos e curar os feridos em nome da vila, os 3 membros do F3 de Konoha pareceram radiantes de alegria. Após o retorno de Orochimaru, Tsunade finalmente voltou para servir a vila também. No entanto, quando Tsunade disse que também queria realizar pesquisas médicas para a vila, o F3 imediatamente ficou cauteloso. Afinal, os projetos de pesquisa em andamento de Orochimaru já estavam custando muito dinheiro à vila, então eles passaram a associar inconscientemente a palavra pesquisa a grandes gastos. Refletindo sobre o assunto, Hiruzen Sarutobi olhou para Tsunade e perguntou, Tsunade, que tipo de pesquisa médica você está planejando? Se não for absolutamente vital, receio que a vila não possa financiá-la agora.
Tsunade estava totalmente preparada. Sem hesitar, respondeu. Antigamente propus que cada esquadrão ninja de 3 pessoas tivesse um ninja médico. Mas, devido à falta de ninjas médicos treinados, essa proposta ainda não foi totalmente implementada. Mesmo assim, minha ideia era sólida. Ter alguém com habilidades médicas em cada esquadrão evitaria muitas baixas desnecessárias. Quando Tsunade mencionou essa antiga proposta, os 3 membros do F3 de Konoha ficaram brevemente em silêncio. Eles sabiam que ela estava certa, mas era uma questão difícil. Após uma pausa, Mitokado Omura comentou. Tsunade, seu raciocínio está correto, mas os obstáculos para implementá-lo são enormes. Como você mencionou, a vila simplesmente não tem ninjas médicos treinados o suficiente. Na melhor das hipóteses, é algo que só podemos alcançar passo a passo. Após ele terminar, Koharu Tatani acrescentou. Gostaria de mencionar mais um ponto. A missão principal de um esquadrão ninja é concluir tarefas, não apenas garantir a própria sobrevivência. Nossa configuração atual visa maximizar a capacidade de uma célula de 3 homens de concluir tarefas. Se substituirmos um membro por um ninja médico dedicado, isso pode enfraquecer a eficácia geral da equipe na execução de missões. Em outras palavras, Omura estava basicamente dizendo, sua ideia é ótima, mas não podemos concretizá-la agora. Não vamos tocar mais nesse assunto. Koharu estava apontando que a proposta de Tsunade, embora resolvesse certos problemas, criaria outros. Em circunstâncias normais, se ela não tivesse se juntado a Senshi, Tsunade talvez não tivesse como refutar as objeções deles. Mas desta vez, sua colaboração com Senshi lhe deu a solução perfeita. Após Omura e Koharu terminarem, Tsunade esboçou um sorriso. Lord Omura, Senhora Koharu, Sensei, não precisam se preocupar com essas questões. Elas simplesmente não se aplicam mais. Com a ajuda de Senshi, desenvolvi um plano para uma besta de invocação compartilhada. Podemos selar pequenas lesmas com fortes habilidades de cura em pergaminhos especiais, fornecendo a cada ninja suporte médico conforme necessário. Dessa forma, não há necessidade de alterar a estrutura da equipe de 3 pessoas, e a falta de pessoal médico também deixa de ser um problema. Essas palavras fizeram com que os rostos do F3 de Konoha ficassem um pouco rígidos. Embora Tsunade tenha falado de forma discreta, essa nova abordagem médica se qualificava como uma tecnologia de nível estratégico para Konoha. Imagine um Jounin de Konoha que acabou de lutar contra um Jounin adversário e o resultado foi um empate, ambos gravemente feridos. Os shinobi de Konoha poderiam então usar o pergaminho de invocação de lesmas para se curarem. Mesmo uma pequena melhora em suas condições poderia permitir que eles eliminassem o inimigo ferido. E esse é apenas um dos muitos cenários possíveis. Este tipo de pergaminho médico fácil de usar seria útil sempre que alguém se machucasse. Após um momento de reflexão séria, Sarutobi Hiruzen perguntou. Tsunade, qual a eficácia desses pergaminhos? Em que ponto está a pesquisa atualmente? Era exatamente isso que Tsunade queria ouvir. Ela respondeu com naturalidade. O efeito curativo desses pergaminhos de lesma pode ser ainda mais aprimorado, mas isso requer financiamento para pesquisa e desenvolvimento contínuos. Atualmente, as lesmas dentro dos pergaminhos conseguem lidar com a maioria dos ferimentos moderados. Cada pergaminho permanece ativo por cerca de um mês. Ao tomarem conhecimento do potencial do plano de Tsunade, o F3 de Konoha se viu em uma situação difícil. Sua ideia era claramente mais uma tecnologia estratégica, mas a vila já tinha prioridades muito caras. Eles se perguntavam se deveriam apoiar esse novo projeto imediatamente. Finalmente, após refletir um pouco, Hiruzen perguntou. Tsunade, sua hemofobia está definitivamente curada agora? Ela sentiu. Sim, sensei, isso não é mais um problema para mim. Ele prosseguiu. Konoha só pode alocar fundos limitados no momento. Sua pesquisa ainda pode prosseguir nessas circunstâncias? Diante disso, Tsunade balançou a cabeça vigorosamente. Não, sensei, um projeto estratégico como este não pode depender de financiamento mínimo. Mas não se preocupe, posso seguir o exemplo de Orochimaru, mantendo a tecnologia principal sob o controle de Konoha enquanto usa o dinheiro de outras facções para impulsionar a pesquisa. Todos ficaram surpresos. Enquanto Orochimaru percorria o mundo ninja expandindo suas operações, Tsunade agora o estava desmascarando em Konoha. Ainda assim, usar essa estratégia para realizar pesquisas médicas certamente era do melhor interesse da aldeia. Trocando olhares, os 3 assentiram. Hiruzen então concluiu, muito bem, Tsunade. Essa abordagem médica do pergaminho de invocação de lesmas, como tecnologia de nível estratégico, pode ser desenvolvida da maneira que você propôs. Além disso, há mais alguma coisa? É claro que havia algo mais. Tsunade não queria apenas competir com Orochimaru pelo financiamento de pesquisa e desenvolvimento, ela também queria uma fatia do mercado dele. Ela pegou um pergaminho de selamento e o desenrolou sobre a mesa do Hokage. 3 garrafas de uma bebida alcoólica semelhante a essa aqui apareceram, e todo o escritório se encheu de um aroma rico. Tsunade, o que é isso? Perguntou Hiruzen, parecendo intrigado. Tsunade explicou seriamente. Sensei, este é o licor da saúde do terraço da chuva voadora, atualmente em fase de pesquisa. É inofensivo, porém, e muito benéfico para ninjas, especialmente ninjas mais velhos. Infundimos nele uma versão purificada da água do herói de Takigakure, bem como sementes dos deuses supostamente deixadas pelo lendário sábio dos 6 caminhos. Ele pode ajudar ninjas veteranos a manterem sua saúde e recuperarem o vigor perdido, com efeitos comparáveis ao elixir de chakra eterno, mas a um preço menor. Enquanto isso, Obito e Madara também estavam progredindo bastante em seus planos. Mesmo que Obito continuasse desviando dinheiro para seu esconderijo pessoal, eles finalmente conseguiram juntar o suficiente para comprar as 6 caudas e as 7 caudas. Assim que obtivessem também a 8 caudas, o plano Olho da Lua poderia começar. Numa floresta perto do Mercado Negro da Terra, Madara perguntou casualmente a Obito, temos dinheiro suficiente? Obito assentiu.
Sim, está tudo certo. Só precisamos entrar em contato com Senshi e fechar o negócio. Após confirmar com o óbito, Madara ordenou que Zetsu Branco contatasse Senshi enquanto eles aguardavam na floresta. Eles não tiveram que esperar muito. Senshi ativou seu jutsu espaço-temporal Karma para levá-los a ambos ao cemitério da montanha. Como as negociações com as bestas com cauda precisavam ser mantidas em segredo, ele intermediou a transação ali. Enquanto Senshi vendia bestas com cauda para Madara e óbito, ele também ajudava outras facções a construir a arma besta com cauda definitiva. Se as outras aldeias e seus Jinchuriki descobrissem que ele era o responsável pelo enfraquecimento de suas bestas, jamais concordariam em colaborar. Ao verem Senshi e Karin, óbito e Madara não perderam tempo. Madara declarou: Senshi, queremos comprar as 6 caudas e as 7 caudas. Senshi assentiu com a cabeça. Sem problema, Madara, mano. Ele fez um sinal para Karin, que prontamente retirou as 2 bestas com cauda, 6 caudas, que estava aprisionada há algum tempo, e as 7 caudas, capturada mais recentemente de sua dimensão Kamui. Quando Madara viu as 2 feras, ficou encantado. Senshi, eu te pago 1,3 bilhão de ryo para te contratar e entregar as 6 caudas e as 7 caudas. Missão aceita. Cliente, Uchiha Madara. O objetivo, entregar a Madara as 6 caudas e as 7 caudas. Pagamento, 1,3 bilhão de ryo. A classificação, S. Bônus, 1,3 milhão de pontos de emprego. Com a mensagem do sistema ecoando em sua mente, Senshi entregou os 2 alegremente. Era uma venda única, mas ele já havia lucrado bastante com esses negócios de bestas com cauda. Depois de entregar as feras, Senshi perguntou curioso: e a 8 caudas, Madara? E o Tobi? Também não vai pegar essa? Ele sabia que uma vez que tivessem a 8 caudas, poderiam prosseguir com o plano Olho da Lua, o que por sua vez levaria ao renascimento de Kaguya Otsutsuki, a conclusão da missão de Zetsu Negro e renderia a Senshi mais de 30 bilhões de ryo em comissões, ou seja, mais de 30 milhões de pontos de emprego, certamente o suficiente para finalmente desbloquear o recurso de sorteio avançado. Do outro lado da mesa, Madara sentiu uma pontada de irritação. Ele adoraria comprar a 8 caudas, mas eles ainda não tinham dinheiro suficiente. Agora não. É apenas uma questão de tempo, disse Madara com leveza. Óbito acrescentou: nos dê mais ou menos um mês, e voltaremos para pegar a 8 caudas. Aqui estão 1,3 bilhão por enquanto. Ele entregou a Senshi um pergaminho de selamento. Quando seus olhares se cruzaram brevemente, trocaram um sinal silencioso. Dentro daquele pergaminho, Óbito havia incluído não apenas os 1,3 bilhão, mas também o bônus prometido do acordo privado anterior. Senshi entendeu o que ele queria dizer imediatamente. Negócio fechado, disse Senshi. Ótimo. Junte mais 800 milhões e eu te dou a 8 caudas quando você quiser. Gambate. Ele acenou com a mão e se teletransportou para longe com Karin. Sozinho no cemitério da montanha, Madara disse a Óbito: vamos selar essas 2 feras na estátua de Gedo. Óbito assentiu com a cabeça, embora não tenha resistido a acrescentar: faz sentido que essas bestas com cauda tenham sido capturadas por Senshi há muito tempo. Todos os meus esforços anteriores foram um completo desperdício. Madara apenas bufou. Não importa. Assim que o plano Olho da Lua for ativado, nossa era começará. Óbito esboçou um sorriso. Sim, claro. Por fora, ele fingia concordar. Mas em sua mente pensava: você está enganado, velho. Não será a nossa era, será a minha era. Criarei um mundo com Rin em um Tsukuyomi infinito. Madara não fazia ideia de que Óbito planejava traí-lo em um momento crítico. Madara pensava que Zetsu Negro era sua criação leal e que Óbito era apenas mais um peão sob sua influência. Ele não fazia ideia de que Zetsu Negro havia alterado a tábua de pedra Uchiha e nunca lhe fora leal. Em pouco tempo eles selaram as 2 bestas com cauda na estátua Gedo. A essa altura, 8 bestas com cauda estavam reunidas, faltando apenas a 8 caudas para tornar possível o renascimento inicial da 10 caudas. Quando o trabalho terminou, Madara disse: vamos voltar às missões de coleta no mercado negro da Terra. Precisamos de mais 800 milhões, e eu os quero o mais rápido possível. Óbito assentiu com a cabeça. Com a nossa eficiência isso não deve ser muito difícil. Ele usou Kamui para transportá-los novamente para o mercado negro. Depois disso, Senshi e Karin reapareceram no cemitério da montanha. Desta vez, Senshi não estava lá para recuperar as bestas com cauda, isso arruinaria seu próprio trabalho pendente com Zetsu Negro. Em vez disso, ele tinha outra missão. Queria arrancar uma parte da 3 caudas. O chakra da besta com cauda que ele havia obtido através do gacha era pura energia, desprovida da consciência da besta. Para seus planos de ressuscitar Kaguya, ele precisava manter parte da mente da 3 caudas intacta. Com Karin observando curiosamente, Senshi foi até a estátua de Gedo. Casualmente colocou um dispositivo de selamento e começou a extrair algumas das 3 caudas de seu receptáculo. Utilizando uma técnica que ele chamou de partição da besta com cauda, ele cortou um pedaço do corpo da 3 caudas, transformando instantaneamente esse pedaço em uma versão em miniatura da besta. Ao avistar aquela minúscula 3 caudas, Karin abriu um sorriso malicioso. Parecia que mais uma criatura azarada havia se juntado à sua dimensão Kamui como provadora de comida e degustadora de saquê. Assim que ela selou a mini 3 caudas, Senshi apagou qualquer vestígio de adulteração e partiu com ela. Ele deixou Karin em Konoha para que ela pudesse continuar sua colaboração com Tsunade e em seguida retornou a Megakuri.
Madara e Obito estavam prestes a lançar o plano Olho da Lua, o que significa que Kaguya Otsutsuki seria ressuscitada em breve. Além disso, o restante do clã Otsutsuki inevitavelmente chegaria ao mundo Shinobi. Senshi sentiu que era hora de unificar um pouco mais esse mundo. Com exceção do absurdamente poderoso Otsutsuki Shibai, Senshi não estava muito preocupado com os outros invasores alienígenas. E uma vez desbloqueado o saque avançado, até mesmo Shibai poderia ter que suportar duas grandes derrotas. Por ora, porém, esses conflitos ainda estavam um pouco distantes. Sua prioridade urgente era reorganizar o mundo Shinobi. Ele sabia que todas essas aldeias ninja espalhadas não teriam a menor chance se enfrentassem os Otsutsuki sozinhas. Aqueles alienígenas tinham tatuagens além da sua compreensão, enquanto metade dos ninjas daqui mal conseguia lidar com olhos extravagantes. Senshi decidiu conversar com Konan e Nagato sobre a formação de uma grande aliança ninja, que efetivamente armaria todo o mundo Shinobi contra futuras ameaças. Afinal, se ele tivesse que ficar correndo de um lado para o outro como um bombeiro de um homem só, claro que receberia muitos pedidos de encomendas, mas não seria o cenário ideal. Um plano mais eficaz seria que todas as grandes potências soubessem que ele podia aprimorar seus ninjas, para que o procurassem agora para se fortalecerem, em vez de esperarem até serem aniquiladas pelos Otsutsuki. Com isso em mente, Senshi partiu para a torre em Amegakure. Ao chegar ao escritório do líder, deparou-se com uma cena peculiar. Quem estava sentado atrás da mesa não era Konan nem Kakuzu, mas sim Nagato, ainda cega. Isso lembrou Senshi de uma cena do filme Os Intocáveis. Depois que Felipe perdeu o uso do corpo, seu novo cuidador, Driss, não teve pena dele nem o tratou como se fosse perfeitamente normal. Em vez disso, Driss brincava com ele, o incentivava a experimentar coisas novas e o tratava como um verdadeiro amigo, exatamente como ele era. Em outras palavras, Driss não o tratou como deficiente nem como uma pessoa normal. Da mesma forma, Nagato, apesar de sua cegueira, ainda trabalhava arduamente nos assuntos da aldeia. Senshi entrou e não conseguiu conter o sorriso. Nagato instalou um computador com recursos de acessibilidade em sua mesa para poder manter-se atualizado com a papelada. Senshi deu uma olhada rápida e então brincou. Irmão Nagato, por que não pega emprestado um par de Byakugan ou Sharingan por enquanto? Nagato recusou imediatamente. Não, obrigado. Isso já está bom. Eu não me sentiria confortável usando o Byakugan ou Sharingan. Se surgir a oportunidade de obter o Rinnegan, aí podemos conversar. Caso contrário, qualquer outro tipo de olho só me fará tossir. Na verdade, ele esperava que Senshi não conseguisse obter um Rinnegan tão cedo. Konan e Kakuzu já estavam sobrecarregando-o com muito trabalho. Se ele ganhasse novos olhos, só iriam acumular ainda mais. Sem saber do desejo secreto de Nagato, Senshi sentou-se e disse: Irmão Nagato, Konan, Kakuzu, tem um grande plano em mente. Nagato inclinou a cabeça curioso. Qual plano? Konan e Kakuzu também o observavam com expectativa. Após uma breve pausa para organizar os pensamentos, Senshi explicou. Desejo que a Megakure assuma a liderança na formação de uma aliança ninja, uma aliança da qual todas as vilas ocultas e facções do mundo Shinobi participariam. O objetivo é promover a paz, o desenvolvimento e a redução de conflitos entre todas as partes. Ao mesmo tempo, a Akatsuki serviria como uma força de manutenção da paz para a aliança, estabelecendo filiais em todas as vilas ocultas para lidar com a resolução de conflitos em todo o mundo ninja. Em outras palavras, Senshi estava idealizando uma espécie de Nações Unidas Shinobi. Todos ficaram perplexos. Contudo, tiveram que admitir que a proposta dele soava incrivelmente boa. Era exatamente o que a Akatsuki original havia sonhado um dia, paz e desenvolvimento mundial. Naquela época, eles eram muito fracos para realizar algo nessa escala. Mas os tempos mudaram, a Megakure agora estava em pé de igualdade com qualquer uma das 5 grandes vilas Shinobi, e certamente tinha influência suficiente para liderar um projeto desse porte. Essa aliança serviria aos interesses de todos os ninjas e civis comuns que desejassem a paz. Somente aqueles que se beneficiassem da guerra e da violência se oporiam a ela. Após um breve silêncio, Nagato se pronunciou. Acho que este é um plano excelente. E proponho que Senshi seja o líder da aliança. Senshi praticamente deu um pulo. Era uma responsabilidade enorme da qual ele não queria fazer parte. De jeito nenhum, cara. Vamos lá. Você sabe que minha experiência em gestão não é só ruim, é péssima. Olha só, eu fundei um campo de refugiados e basicamente nunca mais cuidei dele. O mesmo vale para aquela academia ninja que eu criei. Eu quase nunca apareço no banco Senshi. E nem vamos falar do meu corpo de mercenários. Eu os deixo praticamente por conta própria. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.